Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, querido aluno do nosso curso pastoral telepresencial. Hoje é a 21ª aula de História da Igreja e hoje eu vou te contar uma história fenomenal, impressionante, muito criticada por muitos, principalmente pela Igreja Católica Romana, mas que teve um papel importante na Reforma. Pastor, que história é essa? A história da Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra. Por que tem um papel importante, irmãos? Porque, vou te contar daqui a pouco como que a Igreja se tornou anglicana. Mas é dali, preciso te falar isso, é dessa igreja anglicana que depois vão surgir os moveres de Deus. Por mais que tenha lá o luteranismo e lá na Suíça, mas da igreja anglicana vão surgir os moveres de Deus depois, dando continuidade na Reforma Protestante. Mas pastor, como? Me conta essa história. Como que a igreja da Inglaterra rompeu com a igreja de Roma? Vou te contar. Se prepara, senta aí, pega o seu café, o seu energético e, como diz, senta que lá vem a história. Como que começa isso? A Reforma, irmãos, não foi apenas um movimento espiritual, tá? Em muitos lugares existe aquele aspecto político, onde reis e os nobres estavam cansados da servidão a Roma, por isso que você vê muitos nobres abraçando a reforma de maneira até rápida, com a intenção de conseguir liberdade, para parar com essa intromissão do papado romano. Porque o rei queria fazer alguma coisa lá e o papa ameaçava, não, vou excomungar, vou dar um interdito aí na sua região. Então, muitos reis abraçaram a reforma por questão política. Pastor, então isso não é errado? Então, da parte do rei ali, sim. Mas da parte espiritual, você tem que entender que a reforma e os protestantes estão pregando. E pregando a verdade, da justificação pela fé. Então, nesse aspecto, é importante, não é? E é isso que vai acontecer na Inglaterra. O que acontece? Você precisa ouvir a história do rei Henrique VIII. Tudo começa com esse rei. Deixa eu já colocar para você, coloca para mim a foto do rei Henrique VIII. Você vai ver aí a foto dele, a imagem, esse mesmo. Esse é o rei Henrique VIII, já está melhor desenhado, Mais melhor não existe, já está melhor desenhado. Esse é o rei Henrique VIII, rei da Inglaterra, nesse momento aqui. Pode voltar para mim. O que acontece, irmãos? Primeiro, ele casou com a Catarina de Aragão. Era a esposa dele. Olha, eu preciso que você fique quieto aí onde você está. Você tem que prestar atenção agora. É uma história meio complexa. Então, preciso que você preste bastante atenção para você entender. Tá bom? Catarina de Aragão era a esposa do rei Henrique VIII. Antes disso, Catarina de Aragão era casada com Arthur, que era o irmão mais velho de o rei Henrique. Então, aqui você tem o rei Arthur. Catarina de Aragão era casada com Arthur, o irmão mais velho. Mas o Arthur, na verdade, ele morreu antes de se tornar rei. Ele era o príncipe, ele seria o rei. Mas ele morreu antes de virar rei. Até por isso que o rei Henrique se tornou rei depois. Mas aí, antes dele virar rei, a Catarina de Aragão estava viúva. Na época, o Papa Júlio II foi pressionado a endossar o segundo casamento de Catarina, a viúva de Arthur, com o príncipe Henrique VIII, seu irmão. O que de fato aconteceu.
né? Então o Papa endossa isso e faz com que o príncipe Henrique, que seria o próximo rei, case com Catarina de Aragão. Só que é importante você entender que naquele momento a igreja não era a favor disso, ou isso não era bem visto. O correto, né, deveria Catarina ficar viúva. Mas por uma questão política, o Papa foi pressionado a favorecer esse casamento de Catarina. Ok? Vou te explicar daqui a pouco por quê. Só que aí o que aconteceu? Aí tá bom, o rei Henrique VIII casa com Catarina, eles começam lá o reinado deles e tudo. E o que todo rei naquela época queria, irmãos? O rei quer ter filho homem. O rei quer ter o herdeiro, não é? Até para trazer estabilidade no reino. Então, o rei Henrique VIII com Catarina de Aragão, eles tiveram 5 filhos, dos quais 4 morreram e sobrou só uma filha. O rei Henrique VIII não tinha ninguém do sexo masculino. A Inglaterra não tinha ninguém do sexo masculino para herdar o trono britânico. Isso era um problema para ele, isso era um problema para a Inglaterra. E aí, o rei Henrique VIII começou a ver nisso o juízo de Deus. Por quê? Ele começou a falar, olha, isso é juízo de Deus, porque esse casamento não deveria ter acontecido. A igreja, né, não apoiava, foi feita uma pressão para eu casar com Catarina de Aragão. Então, não está dando certo, eu não estou tendo filho homem, é juízo de Deus, eu não deveria ter casado. Agora, essa é a desculpa oficial, né? Por outro lado, ao mesmo tempo, irmãos, o que o rei Henrique VIII estava fazendo, que os reis faziam também muito naquela época? O rei Henrique VIII estava lá, você sabe, Catarina de Aragão era mais velha que ele, e ele lá, um jovenzão lá, cheio de energia, estava vendo lá as damas do reino ali, as damas que serviam na corte, e ele, né, ficou enamorado por uma lá, a Ana Bolena. O rei Henrique VIII apaixonou na Ana Bolena e era lá amante dele. Né? Os irmãos sabem que, você já deve ter visto isso em filmes, né? Era muito comum naquela época, né? O rei tinha lá a rainha e tudo oficial, mas vez ou outra, né, ficava lá se engraçando com uma moça. Então o rei Henrique VIII estava lá namorando, interessado numa dama da corte ali que era Ana Bolena. Mas, nesse interim, a Ana Bolena se recusou a ser simplesmente a amante e queria ser a esposa. E, obviamente, prometia para o rei, eu vou te dar filhos, você vai ter herdeiros. Né? Então, você junta a questão política de ter os herdeiros com a questão também da paixão, né? Porque a Ana Bolena era mais nova, mais jovem, devia ser mais bonita, né? E a paixão ali do rei, né? Na questão de namorar com aquela moça, tudo isso junto. Nesse processo todo, o rei Henrique VIII pensou o quê? Uai, já que eu casei... Não, ele não falou uai, né? Uai a gente fala aqui no Goiás. Mas ele pensou, já que eu casei com a viúva do meu irmão, que não deveria, né? A igreja nem apoiava isso, então eu vou escrever para o Papa uma carta pedindo para ele anular o casamento. Porque se o Papa anular o meu casamento com Catarina de Aragão, eu fico livre. Né? Então eu posso casar com a Ana Bolena. Ele pensou comigo, pronto, né? Vou resolver o meu problema, vou casar aqui com a mulher da minha vida, a jovem, e vou ter mais filho homem, né? Vou ter o herdeiro. E ele escreve a carta para o Papa. Você sabe, mesmo que estivesse ao alcance do poder do Papa conceder nessa anulação, não era seguro, politicamente falando, para o Papa fazer isso. Por quê? Deixa eu te explicar. Porque Catarina de Aragão era tia do imperador Carlos V, que ele era um imperador da região da Alemanha e da Espanha. Nesse momento aqui, era quem tinha os maiores exércitos, vamos dizer assim. Ele tinha o maior exército. Então,
O Papa, olha a situação que o Papa estava. O rei da Inglaterra pede para anular o casamento dele. Só que se ele anular o casamento, porque você sabe, irmãos, anular o casamento é muito vergonhoso para a esposa. Então, a Catarina de Aragão era tia do imperador da Alemanha. Então, o Papa ficou pensando, e agora? Né? Quem que eu vou agradar? O imperador da Alemanha ou o rei da Inglaterra? Só que naquele momento, né, e até estava até mais próximo ali de uma invasão, alguma coisa assim, a Alemanha era mais perigosa para o Papa, vamos dizer assim. Então, o Papa, com medo dessa situação toda, e até porque o Papa, né, não queria arranjar mais problemas com a Alemanha, até porque o luteranismo estava crescendo ali. Então imagina, se o Papa resolve desagradar o imperador da Alemanha, é como se ele estivesse falando assim, né, tá entregando toda aquela região para o luteranismo. Então, o Papa sabia que o rei Carlos não ia tolerar simplesmente que a sua tia fosse colocado à parte. E o Papa não ia arriscar perder, né, a fidelidade dele, então o Papa não aceitou o pedido do rei Henrique VIII. Não aceitou. E não anulou o casamento. Aí começou, né, toda uma tramóia, toda uma negociação política. O rei Henrique VIII insistiu, né, mandou outra carta, deu os argumentos, chamava os bispos, né, da igreja para conversar, para debater, para ver o que poderia ser feito e tudo. E mesmo que o rei Henrique VIII não conseguiu a anulação do casamento, ele estava determinado a fazer isso, a casar com Ana Bolena. Ele queria fazer isso. E aí, é interessante que o que vai acontecer nesse momento, irmãos? Porque o rei Henrique VIII usou de muita esperteza. Por quê? Ele começa lembra aquela questão do nacionalismo? Então ele começa ali conversando com os nobres, né, do parlamento, ali com o parlamento, com os nobres da Inglaterra, ele começa a defender qual ideia? Olha, o que nós somos? Nós somos ingleses, mas existem pessoas aqui, estava falando dos bispos ingleses, existem pessoas aqui que obedecem um estrangeiro e não o rei da Inglaterra. Isso é perigoso, isso vai contra o patriotismo, é contra o reino, isso é rebeldia. Então ele começou a fazer esse discurso, a fomentar essa ideia. Por que os bispos da igreja não obedecem ao rei da Inglaterra, obedecem a um estrangeiro? Isso é estranho, isso é uma ameaça, né? Tem uma outra pessoa que está mandando aqui, ele começa a fomentar essa coisa de traição, chega a perseguir ali alguns bispos, mas resumindo, o que ele fez? Já que o Papa não pode anular o meu casamento, então nós vamos romper com Roma. O que ele faz? Ele reúne os nobres, ele reúne os bispos que ficaram lá, ele reuniu a maioria, ele fez tudo dentro da lei, vamos dizer assim, mas a gente sabe que ele agiu por trás, ok? Resumindo, o que ele fez? Porque ele queria casar com Ana Bolena, então ele oficializou, a partir lá daquele momento, em 1531, ele rompe oficialmente com a Igreja Romana. E ele, né, oficializou, a partir de agora, a Igreja da Inglaterra não é mais a Católica Apostólica Romana, mas é a Igreja da Inglaterra, é a Igreja Anglicana. É a Igreja Anglicana. Henrique VIII acusou o clero lá britânico de traição, né, por receber ordens de um estrangeiro, e então ele muda essa questão da igreja e oficializa agora uma nova igreja. Mas você percebe? É a mesma igreja, com as mesmas missas, com as mesmas práticas, mas não reconhece mais o Papa. O Papa não é mais o cabeça dessa igreja. Então, quem vai ser o cabeça dessa igreja? O rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra
é o líder da igreja da Inglaterra. Porque não se pode ter um estrangeiro mandando lá no seu país. Diante disso, o que o Papa fez? Excomungou, deu o interdito. Mas isso tem valor? Não, porque eles não reconhecem mais. Entende? O Papa deu o interdito, mas quem manda na igreja agora é o rei. E o que você acha que foi a primeira coisa que o novo líder da igreja anglicana fez? Anulou o seu próprio casamento. Estava na alçada dele. Se ele é o líder, se ele é o representante da igreja, a primeira coisa que ele fez, vou anular esse casamento. Então, aos olhos da igreja, o casamento foi anulado. Anulou o casamento. Aí ele foi e casou com Ana Bolena, realizou o que ele queria, conseguiu ter o filho, né? Com ela teve vários filhos, dois, né, são importantes filhos dele. Depois ele separa de Ana Bolena, casa uma terceira vez, separa da terceira, casa uma quarta vez, separa da quarta, casa uma quinta vez, separa da quinta ou morre, nem sei, mas teve esposa que ele mandou matar. Eu sei que ele teve 7 esposas, 7 esposas, mas ele podia fazer isso, afinal ele era o líder da igreja. Então, irmãos, Henrique VIII permanece na história como um homem motivado principalmente pelos seus interesses carnais, não é? Porque a fibra moral da reforma na Inglaterra certamente não provém de uma coisa muito bonita, né? É apenas uma ambição de casar com uma amante. Mas por que isso é importante? Porque isso, uma vez que ele rompe com Roma, irmãos, o que ele está criando? Um ambiente possível, ou um potencial ali, para que os reformadores vão para lá, para que os livros protestantes circulem livremente na Inglaterra. Porque até então não podia. O luteranismo é heresia, né? O que Calvino está escrevendo é heresia. Não se pode ter isso lá na Inglaterra. Mas uma vez que rompe com Roma, então muitos protestantes, né, reformadores, começam a levar para a Inglaterra, para essa igreja anglicana, as ideias reformadas. Então é nesse aspecto que é importante, não é? Então, depois, só concluir essa história da Inglaterra aqui para você entender. O rei Henrique VIII, então, mesmo com a reforma alcançando, né, os ingleses ali, e só para você entender por que foi importante, lá na igreja anglicana ainda não tinha alcançado a reforma do jeito que eles queriam. Depois que o rei Henrique VIII morre, o filho dele, Eduardo VI, reinou. Eduardo VI foi importante, foi um reinado rápido, porque ele morreu novo, morreu cedo, morreu ainda adolescente. Mas ele, mais do que nunca, abriu as portas para a reforma lá na Inglaterra. E é na época dele que vai começar a surgir um dos movimentos que ele é calvinista quanto à teologia e presbiteriano, né, e congregacional quanto ao governo da igreja. Porque começa a surgir, olha que importante isso, na época agora do filho do rei Henrique VIII. O que eu quero que você entenda é o seguinte, é importante, tudo bem, os motivos do rei Henrique VIII são ruins. Deixa eu olhar para cá. Os motivos do rei Henrique VIII são ruins, certo? Mas é importante porque rompe com Roma. É uma igreja agora que tem uma certa liberdade. Aí o filho dele escancara as portas para o protestantismo, porque ele era protestante, né? O rei Eduardo VI. E na época dele vai começar a surgir o movimento dos puritanos. O que é os puritanos? Ainda vou explicar nas próximas aulas, falar mais sobre eles. Mas vamos só dar o resumo hoje. É um movimento que surge dentro da igreja anglicana que quer reformar mais a igreja. Porque a igreja anglicana, irmãos, é uma católica disfarçada, entendeu? Só não está ligada a Roma, mas a missa, a roupa, os sacramentos, é tudo a mesma coisa, tudo muito semelhante. Então só mudou a placa,
Né? Agora, não, lá na placa, não é mais católica romana, agora é anglicana, mas a prática é a mesma. Então, alguns irmãos querem purificar essa igreja anglicana. Então, é importante porque o movimento dos puritanos vai surgir muita coisa. Presbiterianos, batistas, eles vão para os Estados Unidos depois e vai virar o que virou os Estados Unidos. Vai surgir dessa igreja anglicana, né? Esse movimento. Olha aqui. E aí, só que o rei Eduardo VI morreu rápido. E quem reinou depois dele? Não tinha homem. Quem reinou depois dele foi a Maria Sanguinária, filha de Catarina de Aragão. Lembra Catarina de Aragão, a primeira esposa católica? Ela que assumiu o reinado agora. Ela é chamada de a Blood Mary. Por que ela é a Blood Mary? Maria Sanguinária. Por quê? Porque ela, por ser filha de uma católica e ela ser católica, ela voltou tudo que o pai dela tinha feito e o irmão. E ela então volta para o catolicismo e começa uma ferrenha perseguição contra os protestantes. Ela mata muitos protestantes, muitos que estavam ali, né, já com influência, né, e começando com os puritanos, por exemplo, ela persegue. Ela tem um aspecto bom e ruim. O ruim é que ela perseguiu, né, os protestantes e atrapalhou a reforma na Inglaterra, voltando para o catolicismo. O bom é que muitos, nessa hora, fugiram da Inglaterra e foram para Genebra, para Zurique, para as regiões do luteranismo, não é? Dentre esses, John Knox, né? John Knox é um momento que foge dessa perseguição aqui e vai lá para Calvino e vai aprender, né? Eles vão ali reter ainda mais a doutrina calvinista, protestante, entende? E, por mais que ela volta para a Igreja Católica, mas vão começar a surgir os primeiros movimentos dos puritanos de abrir as igrejas independentes, ok? Já nessa época. Graças a Deus, a Blood Mary, ela faleceu, né? Ela morreu. E quem que foi reinar lá no lugar dela? Ah, deixa eu te colocar a foto da Blood Mary. Olha para você ver, dá até medo, né? Ela, né, parece que não é muito assim simpática, não. Essa é a Blood Mary. Ela morreu. E aí, quem foi reinar no lugar dela foi a rainha, que ficou conhecida como a Virgin Queen. Virgin Queen, que é a rainha Elizabeth I. A rainha Elizabeth I. Né? Recentemente, quando eu estou gravando aqui, a rainha Elizabeth II acabou de falecer. Né? Aqui no século XXI, a rainha da Inglaterra faleceu. Né? Poucos dias aqui quando eu estou gravando essa aula. Ela, a rainha Elizabeth de agora, era a segunda. Por que a segunda? Porque existiu a rainha Elizabeth I, também chamada de Isabel I, ou a Virgin Queen. Por que Virgin Queen? Porque ela resolveu não se casar. Existem vários motivos pelos quais ela não quis se casar. Muitos, até mesmo o movimento feminista, defende a ideia que ela não queria se casar porque não queria ter um homem mandando nela. Mas a gente sabe que ela também, né, preservou isso de não querer se casar, também para que porque quando ela se torna rainha, ela volta para o protestantismo. Ela volta, né, para a igreja anglicana. Né? E, inicialmente, os puritanos ficaram esperançosos com a Virgin Queen, com a rainha Elizabeth I, né? Mas depois se decepcionaram, né? Porque percebeu que a rainha Elizabeth, ela ficou mais nessa igreja anglicana, mas pelo menos voltou a ter o espaço para os puritanos, né? Para a reforma protestante. E na época dela não se tinha, né, a perseguição. Então, as igrejas independentes, batista, né, igreja presbiteriana ou os grupos que os puritanos estavam começando a organizar, eles puderam avançar, puderam crescer, entende? Então, muitos
pessoas influentes vão surgir aqui, e a rainha Elizabeth tem um papel importante, porque ela não se casa, mas ela também mantém essa posição, porque ela não quer que nada mude isso referente à igreja. Né? Então, acho bonita a história dela, porque ela quer que a igreja mantenha daquele jeito, rompido com Roma. Ela não quer que volte alguém ali para voltar de novo para Roma. Vai ficar separado. A igreja anglicana é a igreja da Inglaterra. Ok? E ela não se casa. O que vai acontecer com ela? Só vamos mostrar a foto dela aí. Pelo menos eu acho ela mais bonita que a Bloody Mary. Tudo bem que essa foto não está muito boa, mas dizem que ela era ruiva, né? E dizem que ela tinha, sim, realmente uma beleza destacada ali das demais. O que vai acontecer com ela, irmão? Só para você entender. Junto com ela, por que ela não se casou? Então ela não tinha herdeiros. A prima dela é a Maria Stuart, que era rainha da Escócia. Qual que era a discussão que você tinha na época ali? Era quem seria o próximo herdeiro, ou até mesmo se discutia quem deveria governar tudo. Se era a Elizabeth I, sobre Inglaterra e Escócia, ou se deveria ser a Maria Stuart. A Maria Stuart não é a Bloody Mary, tá? É outra. Se deveria ser a Maria Stuart sobre a Escócia e a Inglaterra. Tinha toda essa discussão ali também. As duas tiveram algumas brigas, algumas batalhas, alguns confrontos e chegaram em qual conclusão? A Elizabeth I falou, eu não vou casar, não vou ter herdeiro. Então, para parar as brigas, vamos oficializar o seu filho, o filho da Maria Stuart, vai ser o próximo herdeiro. Só que, lá na Escócia, o que estava acontecendo na Escócia? A reforma também tinha chegado lá. Principalmente por causa desse sacerdote político, João Knox. João Knox, irmãos, é um grande reformador da Escócia. E ele influenciava Maria Stuart, a rainha, era católica. E o João Knox, o primeiro-ministro, protestante. Só quero chegar, vou te contar a história da Escócia daqui a pouco, mas eu quero chegar no seguinte ponto. A Elizabeth I falou, não vou casar, então vamos pegar o seu filho, Maria Stuart, para ser o próximo rei do Reino Unido. Naquele momento eles unificaram o reino, quando o filho reinou. Quem era o filho? Era o Tiago, o Tiaguinho, que depois veio se tornar o King James, que recebeu influência e ensino de John Knox, protestante. Estou te falando tudo isso para quê? Só para você entender que quando o King James se torna o rei agora da Inglaterra e da Escócia, se torna o rei do Reino Unido, mais do que nunca, aí sim está estabelecido e definido que a igreja anglicana não vai estar mais ligada com a igreja de Roma e o protestantismo, os puritanos, têm o espaço ali confiável para poder crescer e avançar. E foi esse rei que fez aquela famosa Bíblia, a versão King James, que existe até hoje. É uma Bíblia muito usada até hoje de estudo, você pode comprá-la. Existe a Bíblia da versão King James, que é de toda essa trama que eu estou te contando aqui. Pastor, e na Escócia? Então, a reforma na Escócia veio através de John Knox. O solo da reforma escocesa, principalmente, é com esse sacerdote, por mais que foi preparado pelos outros. Né? Você pode lembrar de John Wycliffe, John Hus, William de Ockham, todos eles, principalmente o Wycliffe e William de Ockham, ingleses, né? Eles influenciaram já essa questão lá na Inglaterra e na Escócia, ok? Mas agora na Escócia, as mesmas ideias luteranas, os ideais luteranos da Reforma de Calvino estão circulando também lá entre o povo, não é? Claro que no primeiro momento, porque a igreja na Escócia está ligada ao Papa, eles resistem, né? E é importante você entender, querido, que a Maria Stuart, rei da Escócia, ela foi esposa do rei Francis, da França.
ainda muito adolescentes, né? Mas eles foram prometidos um ao outro e casaram. Então a Maria Stuart estava muito ligada à França. E a França sempre foi mais católica, né? O protestantismo não avançou lá realmente. Então você percebe, por isso que a Maria Stuart era de certa maneira ligada ao Papa e não queria fazer nada para desagradar o Papa. Porque desagradar o Papa significaria perder talvez o apoio da França. E numa possível eventual guerra entre Escócia e Inglaterra, horas, a Escócia confiava na ajuda da França. Por isso que a Maria Stuart, ela aceitava o protestantismo, porque sabia que estava avançando lá na Escócia, mas não podia oficializar nada. E o John Knox é quem vai ficar insistindo para isso, articulando, conversando e tudo. John Knox, né, ele se torna um poderoso pregador protestante. Depois, né, com a perseguição lá da Bloody Mary, ele teve que fugir, né, ele vai lá para Genebra, aprender lá, né, tudo, o calvinismo ali e tudo. Ele foi colocado como escravo, né, para ficar remando lá nas galés, né, aqueles navios com remo. Ele ficou por 19 meses como escravo. Né? Mas depois ele vai lá para Genebra, ele aprende ali o calvinismo, vai aprender a reforma e aí depois ele volta para a Escócia. Né? Só que é importante você entender esse contexto político, né, da Maria Stuart, a rainha da Escócia, está ligada, né, ali com França, então eles não podiam assumir o protestantismo, mas aí o John Knox é que faz toda a articulação, a conversa, conversando nobres, convencendo a Maria Stuart que ela tem que abrir o país, tem que se ficar protestante. Ele se posicionava muito ali contra a rainha. Você sabe, a gente pode entender que a rainha era Maria Stuart, mas quem governava mesmo era John Knox, protestante. E ele era protestante mesmo. Porque, você sabe, lá nos seus primeiros sermões que ele pregou ali, né, as pessoas falavam assim a respeito dele: outros homens cortaram os galhos do papado, mas este homem, no entanto, vai com um machado ao tronco da árvore, para romper mesmo. Então ele queria que a Escócia, assim como aconteceu na Inglaterra, rompesse com Roma. Ele queria que a rainha Maria Stuart rompesse com Roma. Ele dizia que a igreja de Roma era a sinagoga de Satanás. E o Papa era o próprio anticristo. Então, aonde ele ia pela Escócia, é importante você entender que ele, né, por estar muito próximo à Inglaterra, então ele frequentava lá, conversava com os protestantes ali, os puritanos e tudo. A França, né, vendo tudo isso, a possibilidade de perder a Escócia como aliado, a França, né, tentou interferir nisso, até mesmo usando da força, né, propondo ali uma guerra, né, contra a Inglaterra e tudo, mas depois ele acaba, né, cedendo, percebendo ali que não valeria a pena, né, uma batalha ali naquele momento. Então, diante disso, resumindo, o parlamento escocês, então, por influência de John Knox, e a rainha lá, Maria Stuart, para não perder e entregar o país, né, numa guerra civil, o parlamento escocês, então, finalmente proclama a fé reformada sob a confissão escocesa calvinista para todo o reino da Escócia. Então, isso favorece, já que você tem os protestantes crescendo na Inglaterra e na Escócia, então, mais do que nunca, favoreceu para aquela decisão da Elizabeth I e da Maria Stuart para colocar depois o King James para ser o futuro rei. E ele, de fato, foi o rei e começa ali com ele uma nova dinastia. O John Knox, irmãos, ele é considerado, na verdade, como o fundador do presbiterianismo. Hoje, a gente associa muito o presbiterianismo a Calvino, porque a doutrina das igrejas presbiterianas são calvinistas. Mas se a gente for realmente falar de quem fundou esse modelo da igreja presbiteriana, que você elege os presbíteros como os representantes, isso é John Knox. Muitos consideram John Knox como o pai da democracia, por causa disso. O modelo dele
de ter os representantes, é o que nós fazemos até hoje, né? De eleger os representantes para governar. Mas diz, né, que numa conversa com Maria Stuart, a Maria Stuart ali, né, querendo se impor contra John Knox, então ela fala assim para ele: quem você pensa que é para falar assim e querer mudar as coisas? Aí John Knox responde para ela: eu sou um cidadão da Escócia. Então, isso para a democracia, né, para os historiadores que consideram ele como o pai da democracia, eles falam o quê? Que John Knox estava mostrando, né, que eu sou tão importante quanto a rainha. A opinião do cidadão da Escócia é tão importante quanto a opinião da rainha. Então ele estava, né, de fato, começando um novo tempo ali, um tempo mais democrático. Por isso que ele é considerado também como o pai ou um dos pais fundadores da democracia. Amém? Então tá aí a foto de John Knox. Pode colocar. Esse é um grande pregador, protestante, político, intelectual, articulador. É um homem fenomenal, irmãos, na minha opinião, assim, pode cortar para mim. É um homem fenomenal, sabe, assim, não é qualquer um, estudado, inteligente, conversa com reis, aconselha reis, entende? É alguém de muito potencial importante. Bom, nesses 20, 30 anos aqui que a gente está falando desde Lutero, irmãos, olha o tanto que a reforma avançou. Boa parte da Alemanha, Suíça, uma pequena parte da França, o norte da Itália, o protestantismo está crescendo, está avançando, e principalmente aqui, né, a Bretanha, as Ilhas Britânicas, a Grã-Bretanha, o protestantismo chegou ali. E nisso uma geração de homens e mulheres foram alcançadas. E como eu já te falei, é nessa época que vão surgir já os primeiros congregacionais, os primeiros batistas, né, vindo dessa igreja puritana ou dos puritanos, vão surgir os primeiros batistas, esses irmãos, né, congregacionais. O que é o modelo congregacional? No presbiteriano, você elege os presbíteros. No congregacional, toda a congregação toma as decisões, né, faz uma votação ali, se queremos isso ou não, vamos votar. Né, a congregação vai tomando as decisões. Vão começar a surgir nessas igrejas congregacionais do movimento batista, né? E é importante dizer deles por quê? Porque por serem puritanos, eles rompem também todos os laços com a igreja anglicana, porque eles não querem, sabe que essa igreja anglicana é uma católica disfarçada, né? Então eles rompem também com a igreja anglicana para começar esse novo movimento de igrejas congregacionais, igrejas independentes, igrejas batistas, ok? Pastor, sabemos quem fundou a Igreja Batista? Não necessariamente, mas nós conhecemos um dos batistas mais famosos e você deveria ler o livro dele. Que, se eu não me engano, é o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia. Eu estou falando de João Bunyan. É o batista primitivo mais famoso. Pastor, por que ele é famoso? Porque ele escreveu o livro mais vendido depois da Bíblia, que é O Peregrino. Pode botar para mim na capa. O Peregrino. Ele escreveu esse livro, né, que conta a história de salvação, de como um homem pode encontrar a salvação. É um livro fenomenal. Se você não leu, deveria ler. Amém? Para encerrar, pode colocar a próxima imagem. Aí você tem lá em Genebra, né, no Muro dos Reformadores, você tem lá uma homenagem que foi feita, né, à Reforma Protestante. Aí da esquerda para a direita você tem Guilherme Farel, depois João Calvino, Teodoro de Beza e John Knox. Né? Esse aí é um muro. Eu sei que olhando a foto assim parece pequeno, mas é enorme, tá? Esses reformadores aí, as estátuas são grandes. Pode passar a próxima foto e eu coloquei para você também. Esse é um monumento feito também em homenagem à Reforma Protestante. Se não me engano é lá na cidade de Worms, né, na Alemanha. E você tem vários aí, eu não vou lembrar o nome de todos, mas aí você tem Lutero, que é o que está no meio, né? E aí você vai ter Pedro Valdo, né? As estátuas, né? Pedro Valdo, Calvino, Knox, Zwinglio,
né, vários reformadores ali, mais para o lado do luteranismo, eles estão aí também. O John Wycliffe, né, ele faz parte de todo esse conjunto aí dessas homenagens. Amém? Bom, glória a Deus. Acho que por hoje tá bom e a gente continua na próxima aula. Amém? Deus te abençoe.